Se a paz divina ilumine o seu dia e abençoe toda a sua semana. Seja muito bem-vinda a mais uma conversa aqui no The Deep Dive. Olá, que bom estar aqui novamente. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um texto que é, assim, um verdadeiro resgate para a alma em tempos difíceis. Isaías capítulo 51. É um texto poderoso. Sabe aquelas passagens que falam direto ao coração quando a gente se sente meio esquecido, sem esperança? É essa. E é uma jornada emocional intensa, né? O povo de Israel está no exílio, sentindo-se totalmente abandonado. E Isaías, ele não oferece clichês. Não mesmo. Ele constrói passo a passo um argumento muito poderoso para a esperança. É um capítulo que ensina a gente a olhar para os lugares certos quando tudo parece perdido. Exato. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem o texto bíblico na versão Nova Almeida atualizada e, de forma bem especial, o comentário de John A. Martin. Que é excelente. Sim, a gente vai usar as percepções dele como uma espécie de mapa, sabe? Para não nos perdermos nos detalhes. E entendermos a grande mensagem. Isso. Nossa missão hoje é essa, ver como esse texto tão antigo, com a ajuda de uma boa análise, consegue reorientar nossa perspectiva. Vamos começar? Vamos lá. O ponto de partida já é fascinante. É mesmo. O capítulo abre com uma ordem, quase um comando. Olhem para a rocha da qual vocês foram cortados e para a pedreira de onde foram tirados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz. De cara, essa imagem de uma rocha, uma pedreira. Por que começar com algo tão bruto, tão fundamental? É uma escolha, assim, genial do profeta. O comentário de Martin ressalta um ponto importante. Essa mensagem não é para todo mundo. Ah, não. Não. É especificamente para o remanescente. Aqueles que, mesmo no exílio, no desespero geral, ainda buscam a justiça e buscam o Senhor. Entendi. Deus está dizendo, vocês que estão se esforçando para se manter fiéis, preciso que se lembrem de onde vieram. E essa origem é Abraão e Sara. Mas não é só uma questão de genealogia, certo? Tem algo mais profundo aí. Exatamente. A rocha e a pedreira são a sua história de origem. E o que Martin aponta é que essa história é, em si, um milagre. A lógica que Deus apresenta é de uma simplicidade que chega a ser esmagadora. Ele diz, olhem para Abraão, eu o chamei quando ele era um só. Um só. Olhem para Sara, ela é estéril. Humanamente falando, a história deles deveria ter terminado ali, sem filhos, sem nação. Uma história de impossibilidade. Isso, e a partir dessa impossibilidade, Deus criou uma nação inteira. A mensagem para o povo no exílio é, se eu pude criar uma nação a partir de um casal estéril... Vocês acham que restaurar vocês da Babilônia é difícil para mim? Perfeito. É isso. A esperança que Isaías oferece não é baseada num desejo vago, mas na memória de um ato concreto e criativo de Deus. Nossa. Lembrar não é nostalgia, sabe? É recarregar a fé no poder de Deus. Entendi. A memória se torna um argumento contra o desespero. E essa promessa de restauração fica incrivelmente visual no versículo 3, né? Fica. Ele diz que o Senhor vai transformar o deserto de Sião como o Éden, e os lugares áridos como o jardim do Senhor, do pó ao paraíso. É a consequência lógica do primeiro ponto. Se Deus é o Criador que fez uma nação do nada, Ele também é o Criador que pode fazer um jardim de um deserto. Faz sentido. O Martin destaca que essa promessa é de uma restauração total. Não é só sobre as pessoas voltarem para casa. É sobre a terra também. Exatamente. É sobre a própria terra ser curada, ser abençoada, revertendo a maldição do exílio. É a promessa de um recomeço completo. Essa base é muito poderosa. Primeiro, lembrem-se do meu poder criativo com pessoas. Segundo, saibam que farei o mesmo com a terra de vocês. Mas aí o texto dá um zoom out. E que zoom out! A escala muda de uma forma dramática. Sim, a perspectiva se expande para o nível cósmico. Exato. No versículo 6 vem uma imagem quase assustadora. Levantem os olhos para os céus e olhem para a terra aqui embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça. E a terra envelhecerá como a roupa. Isso. Soa quase apocalíptico. Qual o objetivo de usar uma imagem tão forte logo depois de dar esperança? Boa de ser dada. Blindar? Como assim? Pensa bem.
O povo estava cercado por opressores, ouvindo insultos, se sentindo pequeno, frágil. A Babilônia parecia um império eterno, invencível. Certo. Então Deus os convida a recalibrar o que eles consideram permanente. E a conclusão é chocante. Nem mesmo os céus e a terra são permanentes. Precisamente. Deus está dizendo, tudo isso que parece tão sólido e eterno para vocês, seus inimigos, seus exércitos e até o próprio universo físico, tem data de validade. Vai se desgastar como uma roupa velha. Exato. É uma forma de diminuir o tamanho do medo deles. E em contraste com essa fragilidade toda, universal, Deus coloca o quê? Ele coloca a única coisa que não se desgasta. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Uau! O Martin explica que este é o ponto de ancoragem. O sofrimento é temporal. Os impérios são passageiros. A criação é finita. A única constante, o único porto seguro, é a promessa da salvação de Deus. Então por que temer homens mortais que são passageiros quando se está firmado numa promessa eterna? Exatamente. Isso muda completamente a equação do medo. Ok, então Deus estabelece essa perspectiva gigante e, sabendo disso, faz todo sentido que o povo, agora talvez um pouco mais encorajado, peça para ele agir agora. Sim, é como se dissessem, ok, já entendemos a teoria, agora queremos ver a prática de novo. E o que acontece é um clamor apaixonado. Um clamor muito apaixonado. É aqui que fica realmente interessante. No versículo 9, o profeta grita em nome do povo. Desperta, desperta, braço do Senhor, arma-te de força. E logo depois ele pergunta algo que sempre me deixou confusa. Sei qual é a parte. Não és tu aquele que cortou Rabi em pedaços e feriu o monstro marinho? Espera aí, Rabi. Eu penso na Rabi de Jericó, que escondeu os espiões. Sim, todo mundo pensa. O que ela tem a ver com o monstro marinho e o Egito? Isso parece uma mistura de histórias. E essa é uma confusão super comum e é um ótimo exemplo de como o comentário do Martin nos ajuda a desvendar essas camadas. Certo. Ele esclarece que essa Rabi não tem nada a ver com a personagem de Jericó. Na mitologia poética do Antigo Oriente, Rabi era um monstro marinho primeivo, um símbolo do caos. E com o tempo, os poetas de Israel começaram a usar esse nome como uma metáfora poderosa para o Egito. Então cortar Rabi em pedaços é uma forma poética de dizer derrotar o Egito. Exatamente. E ferir o monstro marinho e secar o mar é uma referência direta ao Êxodo, a divisão do Mar Vermelho. Nossa, faz todo sentido agora. O povo está, na prática, fazendo uma oração baseada na história. Eles estão dizendo, Deus, lembra do teu maior ato de libertação. Nós precisamos de um novo êxodo. Faz de novo. Isso é muito mais poderoso. Eles estão pedindo a repetição do milagre fundador da nação. E a resposta de Deus é imediata e vira o jogo completamente. Vira o jogo de uma forma brilhante. Deus responde nos versículos 12 e 13 e a gente quase pode ouvir um tom de surpresa na voz dele. Como assim? Ele diz, Eu sou aquele que os consola. Quem então é você para que tenha medo do homem que é mortal? E por que você se esquece do Senhor que o criou? Isso. O Martin aponta que Deus está essencialmente dizendo, vocês estão com medo disso, um ser humano que é como a grama que seca, e se esqueceram de mim, aquele que estendeu os céus? É uma correção de foco muito, muito intensa. Sim, é um conforto que vem através de uma correção. Deus os lembra da escala real das coisas. Eles os lembra que o Criador do Universo é também o seu consolador pessoal, que os esconde na sombra da sua mão. Ele está diminuindo o poder do opressor. E ampliando a percepção do poder de Deus como protetor. É genial. Essa inversão de perspectiva é a preparação para o ato final do capítulo. E aqui temos outra inversão impressionante. Sim, mais uma. O povo começou pedindo a Deus para despertar. Agora, no versículo 17, é Deus quem grita para Jerusalém. Acorde, acorde, levante-se, ó Jerusalém. Você que bebeu da mão do Senhor o cálice da sua ira. O que essa troca de papéis significa? Este é o ponto de virada de todo o capítulo. Para o Martin, essa é a indicação de que o tempo de Deus chegou. Certo. O povo clamou para Deus acordar e a resposta dele é, eu estou acordado.
Agora é sua vez de acordar, porque o seu castigo terminou. E essa imagem do cálice da ira é muito forte. É central aqui. Jerusalém, por causa de seus pecados, foi forçada a beber o cálice do juízo divino até a última gota. E o texto não economiza nos detalhes da devastação. O versículo 19 fala de calamidades em dobro. Destruição e ruína de um lado. Fome e espada do outro. E o resultado é terrível. Os filhos da cidade desmaiados pelas ruas. É o fundo do poço. É. O Martin descreve isso como o esgotamento completo do juízo. Não foi um castigo leve. Foi a consequência plena da desobediência. A imagem é de uma cidade que bebeu a taça da ira até não sobrar nada, completamente atordoada pela dor. Exato. Mas é justamente por estar no fundo do poço que o chamado para acordar se torna uma boa notícia, isso. Exatamente por isso. A mensagem de Deus é: você já bebeu tudo. A punição está completa. A dívida foi paga. Ah! O chamado para acordar não é uma acusação. É um anúncio de libertação. É hora de sair do torpor do sofrimento porque uma nova fase começou. E então vem o clímax, a reviravolta que muda tudo. A reviravolta mais dramática do capítulo. Deus diz, nos versículos 22 e 23, que ele vai pegar aquele mesmo cálice, o cálice do atordoamento que Jerusalém bebeu, Sim. e vai tirá-lo da mão dela. E o que ele vai fazer com o cálice? Ele vai colocá-lo na mão dos seus atormentadores. Nossa! A Babilônia, que humilhou Jerusalém a ponto de dizer: abaixe-se, para que passemos por cima de você, agora vai provar do mesmo juízo. A justiça divina completa o seu ciclo. Uau! Que jornada! Então, o que tudo isso significa? Se a gente olhar o caminho todo, saímos de um chamado para lembrar de Abraão. Passamos por uma aula sobre o que é eterno e o que é passageiro. Ouvimos um grito por um novo êxodo e terminamos com essa cena do cálice trocando de mãos. É muita coisa. É um manual de sobrevivência para a alma em tempos de crise. O que Isaías, com a ajuda de análises como a de Martin, nos mostra é que a esperança não é um sentimento, é uma disciplina. Uma disciplina. Gostei disso. Ela se constrói sobre pilares sólidos. Primeiro, a memória dos atos de Deus no passado. Certo. Segundo, a confiança na natureza eterna das suas promessas, que são maiores que qualquer crise. Uhum. E terceiro, a certeza de que a justiça de Deus, embora às vezes pareça demorar, sempre vai prevalecer. É um convite para tirar os olhos do tamanho do problema. E fixá-los no tamanho de Deus. Exatamente. Isso nos deixa com uma reflexão final muito interessante, eu acho. Qual seria? O capítulo tem esse movimento fascinante. Começa com o povo pedindo a Deus para despertar e termina com Deus dizendo ao povo para acordar. Sim, é uma inversão perfeita. Isso levanta uma questão importante para a gente pensar. Em nossos próprios tempos de provação, quando é o momento de esperar e orar pela intervenção divina, e quando é o momento em que a própria intervenção divina é um chamado para que a gente se levante, para que a gente acorde e participe da nossa própria libertação, confiando que o tempo do juízo passou e uma nova estação começou. É uma excelente pergunta para se levar. Deus abençoe todos os ouvintes.